Trump, desde que subiu ao poder como presidente dos Estados Unidos, tem causado grandes impactos em vários setores do país e do mundo, com as suas atitudes intempestivas e polêmicas, o que demonstrou ao mundo uma posição de crescente instabilidade e vulnerabilidade dos Estados Unidos perante a nova ordem geopolítica mundial que se apresenta no cenário atual. Os Estados Unidos detêm o dólar, a sua moeda, como moeda de reserva global. Os Estados Unidos mantêm instituições financeiras mundiais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional para manter certa estabilidade econômica global e, de certa forma, manter a posição de prestígio e liderança global, comandando instituições e sistemas mundiais econômicos. Contudo, a perda de prestígio mundial em várias guerras e intervenções inúteis em países em desenvolvimento, especialmente no mundo árabe, com um custo alto em vidas e um crescente custo econômico aos cofres públicos, a crescente dívida externa imparável deste país, o crescente isolamento diplomático, a perda de credibilidade internacional recente, a piora nos indicadores sociais e a queda constante no grau de investimento e competitividade, polarização política extrema que trava o país, entre muitos outros fatores, demonstram sinais claros que a derrocada dos Estados Unidos da posição de hegemonia global começou e está se acelerando de forma mais intensa nos últimos tempos. Mas afinal, como os Estados Unidos conquistaram essa posição hegemônica? Como os Estados Unidos estão perdendo a liderança global? A derrocada dos Estados Unidos já é um caminho sem volta? E o que os Estados Unidos poderão fazer para conter essa crise? Essas perguntas serão respondidas ao longo do vídeo, por isso não deixe de assistir até o final para saber. Mas antes de iniciarmos o vídeo, você está no Universo Geopolítica, seu canal de atualidades e história geopolítica. Seja muito bem-vindo ao canal. É um prazer ter a sua companhia para assistir a mais interessante episódio geopolítico. No vídeo de hoje, analisaremos a ascensão e provável queda dos Estados Unidos. Se você gostar, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações para sempre receber em primeira mão notícias atualizadas dos mais importantes acontecimentos da geopolítica mundial. Muito obrigado e vamos para o vídeo. Para sabermos de fato o que está acontecendo com os Estados Unidos hoje, é necessário voltarmos um pouco no tempo, para sabermos como foi a ascensão desse país até chegarmos no grau de hegemonia mundial. Os Estados Unidos, nascidos como 13 colônias britânicas, vencido a Guerra de Independência contra o Império Britânico, logo começaram a expandir territorialmente por grande parte da América do Norte. Os Estados Unidos, até pouco tempo atrás, era reconhecido pela sua estabilidade institucional, só comparável ao quadro institucional inglês, da qual se originou os Estados Unidos como nação sem golpes de Estado. Assim, possuindo uma constituição forte, estável que garantiu a estabilidade política e a unidade do país, junto com a expansão territorial que promoveu vastas áreas de terras agricultáveis e novas áreas para a mineração e para a colonização de cidades, desenvolvendo uma economia dinâmica e competitiva, com um mercado interno crescente, possuindo um povo escolarizado que assimilou as culturas do trabalho, do patriotismo e do dever cívico, e ao mesmo tempo em que o país conseguiu tanto criar uma infraestrutura de escoamento de produção eficiente por meio de hidrovias, ferrovias e portos, como também dominar o acesso a dois oceanos importantes do mundo, como o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Todos esses fatores contribuíram para que a economia e a sociedade dos Estados Unidos tivessem um crescimento exponencial no século XX. Além disso, não ter vizinhos inimigos em suas fronteiras e inimigos potenciais europeus a um oceano de distância também contribuíram para a estabilidade institucional do país por não sofrer ameaças diretas à sua soberania. Com as duas guerras mundiais passando incólume a total devastação do planeta, os Estados Unidos conseguiram crescer economicamente e passaram a influenciar e criar as instituições de ordem global que conhecemos atualmente. A Organização das Nações Unidas, ONU, para impedir uma nova guerra mundial, o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial para impedir a insolvência dos países e criar certa estabilidade econômica global. Mesmo com o desafio hegemônico soviético, durante o período da Guerra Fria, os Estados Unidos conseguiram produzir muito mais bens de consumo que os soviéticos. As indústrias estadunidenses eram pujantes e o PIB dos Estados Unidos era superior ao soviético, o que mostrava limitações devido à economia estatizante controlada pelo Estado ou pelo regime soviético. Com a dissolução da União Soviética, os Estados Unidos não encontraram mais rivais que questionassem sua hegemonia na ordem global. Nesse ponto, o historiador Francis Fukuyama criou o famoso termo de o fim da história, acreditando que a história mundial chegaria ao fim sem inimigos desafiantes ao poder dos Estados Unidos no globo. Como os Estados Unidos estão perdendo a liderança global, os Estados Unidos nesse período histórico, por meio de suas elites políticas e econômicas, promoveram uma aura de triunfalismo sobre si mesmo, uma arrogância desmedida sobre o futuro do país, sem levar em conta o contexto global. A elite dos Estados Unidos se aventurou em promover guerras contra o novo autor,
o terrorismo, e tendo isso em mente, iniciou diversas guerras em países como Iraque, Afeganistão, Líbia, Síria, Sérvia, que tiveram alto custo em vidas e que contribuíram para aumentar a dívida externa estadunidense, enfraquecendo a moral dos Estados Unidos em longas e extenuantes guerras intermináveis, com os verdadeiros desafiantes globais do poder dos Estados Unidos se fortalecendo, que eram a Rússia e a China. Com a aplicação desse dinheiro em tantas guerras, o governo dos Estados Unidos deixou de aplicar investimentos em ciência, tecnologia e inovação, perdendo posições importantes na produtividade geral do país para países emergentes como a China. Para comprovar isso, as inteligências artificiais chinesas já são melhores que as estadunidenses. Além disso, o governo dos Estados Unidos, ao investir nas guerras, deixaram de aplicar esse dinheiro em investimentos importantes no próprio país, abrindo força da desigualdade social, desigualdade esta em um país que é o mais desigual entre os países mais ricos do mundo. A derrocada dos Estados Unidos já é um caminho sem volta. Com Donald Trump de volta ao poder, este quadro de crises constantes está se avolumando. Polarização extrema da população, violência nas ruas, depredação e saques pelo país afora, um quadro de instabilidade política permanente, um isolamento crescente dos Estados Unidos de seus aliados europeus, a inflação e o custo de vida que incomodam cada vez mais o cidadão médio e o dólar sendo cada vez mais contestado como moeda de reserva mundial. Tudo isso são fatores que definem um caminho perigoso que os Estados Unidos estão percorrendo, mas que os Estados Unidos, com sua história tricentenária, muito bem demonstra que este país já venceu grandes dificuldades e poderá superar esses desafios. O cenário geopolítico mundial se torna cada vez mais complexo e desafiador. Os Estados Unidos precisa cada vez mais de lideranças corajosas que saibam recolocar os Estados Unidos em uma nova posição de liderança e assertividade global. Contudo, no atual cenário, os Estados Unidos com lideranças fracas, incompetentes, vacilantes no poder, autoritárias por excelência, com ideias vagas de como gerir uma potência mundial como os Estados Unidos em meio a um cenário geopolítico hostil em que a liderança e as instituições globais que criaram estão sendo amplamente questionados, dificilmente tomará um novo rumo que aproxime o país de um quadro mais estável no médio e no curto prazo. Por fim, fazer os Estados Unidos grande de novo, o slogan da campanha de eleição e reeleição de Donald Trump, parece cada vez mais improvável, uma vez que o próprio Trump desmorona os alicerces de democracia e estabilidade política em que os Estados Unidos se alicerçaram sua grande esfera de hegemonia global e agora é cada vez mais desafiada, de modo cada vez mais assertivo em mais áreas pela China, que postula ser a nova potência hegemônica global. Mas será que a China conseguirá tomar a posição de hegemonia dos Estados Unidos? É o que você verá nesse próximo vídeo recomendado.